Graça e paz, meus amados. Que o Senhor te abençoe mais este domingo juntos e na expectativa de que em breve, se Deus quiser, nós teremos os nossos cultos presenciais. Hoje eu gostaria de orar ao Senhor antes de ministrar a palavra do Senhor e também antes de ministrar a ceia do Senhor. Então, espero que você tenha preparado o pão, o suco de uva e assim juntos vamos participar desse memorial em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te bendizer pelo privilégio que nós temos de podermos estar juntos mais uma vez, embora à distância, mas nós estamos em comunhão uns com os outros. Te bendigo, Senhor, pela vida dos meus irmãos e peço que, em nome de Jesus, seja um tempo agradável na tua presença e na meditação da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos ter a ministração da palavra de Deus e logo após teremos a ceia do Senhor. No entanto, hoje eu gostaria de compartilhar sobre a ceia do Senhor e os seus propósitos. A ceia do Senhor tem propósitos para as nossas vidas. 1 Coríntios 11, de 17 a 37, é o texto da nossa meditação, embora seja um texto longo, eu espero que você possa ter a compreensão do que queremos compartilhar hoje. A ceia do Senhor tem dois elementos básicos, o pão e o vinho. O pão tem a ver com o seguinte fato de que na mesa do Senhor não falta nada. Na mesa do Senhor não falta alimento. Na mesa do Senhor não falta nutrientes para as nossas vidas. E também na mesa do Senhor tem vinho. Na mesa do Senhor não falta júbilo, não falta alegria, porque nós nos lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. No entanto, nós não lembramos de um defunto, nós nos lembramos do Senhor, que está vivo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É dele que nós nos lembramos. Então, na sua presença, há júbilos de alegrias para a sua glória. A Páscoa era uma festa judaica que acontecia comemorando o quê? A libertação do povo do Egito. Também um cordeiro foi morto para cada família. Sangue aplicado nas ombreiras e verga das portas, para que todos que tivessem o sangue do cordeiro pudessem ser protegidos da morte. Uma refeição deveria ser feita em memória da salvação do Egito. E por fim, era observado uma vez por ano, porque todos os anos era feito então a celebração da Páscoa ao Senhor. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, amados, se configura a comemoração do quê? Da libertação do pecado. A libertação do pecado. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. Foi morto pelo mundo. Ele deu a sua vida
por todo mundo, e ele o fez por amor. O sangue aplicado a nós quando cremos. Mas a todos quanto receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Uma refeição é feita em memória de nossa salvação em Cristo Jesus. Havia uma festa chamada Festa Ágape antes da celebração da ceia. E por fim, é para ser observado regularmente. A igreja do primeiro século, a igreja de Corinto, por exemplo, comemorava, segundo alguns estudiosos, a ceia do Senhor semanalmente. Então a ceia tem propósitos. A Páscoa era celebrada ano após ano. A ceia do Senhor é observada por nós hoje, uma vez por mês, regularmente, pelo povo de Deus. E eu quero dizer para você que na igreja de Corinto, e o contexto que quero lhes dar, é que na igreja de Corinto, essa era evidente uma observância semanal. As pessoas se reuniam para um momento de oração, ensino e comunhão. Durante esse tempo, eles comeriam juntos. A parte central dessa reunião seria a ceia do Senhor. Então, hoje, a parte central do nosso culto, neste domingo, é a ceia do Senhor. E no meio dessa refeição, surgiram alguns problemas. E na raiz disso estava o problema das divisões. Uma igreja que foi elogiada no início do capítulo 11, e no meio do capítulo, verso 17, a igreja já não tem aquele elogio. Se não, vejamos o texto, a partir do verso 17. Mas ao dar esta instrução, não vos louvo, não vos elogio, porque vós vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Pois em primeiro lugar, quando vocês se reúnem como igreja, ouço que existem divisões entre vocês. E em parte eu acredito, pois também deve haver facções entre vocês, a fim de que aqueles que são aprovados possam ter se tornado evidentes entre vocês. No início deste capítulo, Paulo elogiou os coríntios por seguirem as tradições que ele havia dado. Mas agora ele não os elogia. Eles ainda estavam agarrados às tradições, mas estavam fazendo isso de maneira errada. Não é errado ter tradições, não é verdade? Paulo estabeleceu a tradição da ceia do Senhor como parte da reunião da igreja. Os coríntios seguiram essa tradição desde então, mas eles haviam negligenciado o significado por trás da tradição. Eles se apegaram à tradição, mas ignoraram a verdade que era ensinada pela tradição. E depois vamos falar das verdades. Isso sempre é um perigo para os cristãos. Temos tradições em nossas igrejas, e em nossa igreja em particular. Temos certas coisas que fazemos e sempre fizemos. Não há nada de errado com as tradições, a menos que elas se tornem uma rotina sem sentido. Quando nossas tradições perdem o significado, existe perigo de continuarmos no ritual,
sem a realidade e pensar que ainda estamos agradando a Deus. O resultado é que, em vez de nos aproximarmos de Deus, nos afastamos ainda mais dele. Foi o que aconteceu com os coríntios, com a igreja de Corinto. Então, meus queridos, a ceia do Senhor e os seus propósitos. A reunião da igreja foi planejada para cumprir alguns propósitos específicos que quero lhes dar nesta noite: unidade, adoração, comunhão e proclamação. O primeiro propósito da Igreja do Senhor é a unidade da igreja. Por que a unidade da igreja? Porque havia divisões entre eles, porque havia divergências entre eles. E era necessário que houvesse essas divergências, estas facções, para que pudessem vir à tona aqueles que eram aprovados, porque haviam aqueles que eram reprovados. O propósito da Igreja do Senhor, amados. O propósito da Igreja do Senhor é viver em unidade, como o corpo de Cristo. Então tinha que ter celebração da ceia do Senhor, onde há unidade. O propósito da ceia do Senhor é a comunhão com o Senhor. O propósito da ceia do Senhor tinha sido esquecido. O segundo propósito da ceia é a adoração. Não existe adoração onde há divisão, onde há contendas, onde as pessoas não se falam, não se consertam. Quando os coríntios se reuniam para adorar, eles não se aproximavam de Deus, eles se afastavam ainda mais de Deus. Sua adoração estava tendo exatamente o efeito oposto ao pretendido. Diante do Senhor é para termos um coração contrito e quebrantado, o qual o Senhor não rejeita. Lembre-se de que na festa ágape, que vinha antes, a festa do amor, antes da celebração da ceia do Senhor, os irmãos eram deixados de lado. Os pobres eram deixados de lado. Em terceiro lugar, o propósito da ceia do Senhor é a edificação da igreja. Como é que se dá a edificação da igreja do Senhor? A edificação da igreja do Senhor se dá através da comunhão. A comunhão do corpo de Cristo. A ceia propõe comunhão com o Senhor, mas também propõe adoração ao Senhor, mas também propõe comunhão uns com os outros. A igreja do Senhor é edificada como corpo de Cristo. A sua permanência através do ensino. Então, em quarto lugar, o propósito da igreja do Senhor, da ceia do Senhor, aliás, é manifestar a fé, a esperança e o amor. É expressar fé, esperança e amor, que está lá em 1 Coríntios 13, no finzinho do capítulo. A permanência da fé, da esperança e do amor deve ser absoluta. Sua integridade deve ser absoluta. Sua permanência, sua supremacia deve ser absoluta.
A fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda mais, é ainda maior. A fé sem o amor é fria, e a esperança sem o amor é horrenda. Meus irmãos, não se mede a espiritualidade da igreja pelas coisas que ela faz, mas pela forma como ela está vivendo a fé prática, como ela está vivendo a expectativa da volta de Cristo, porque até que ele venha que nós vamos ministrar a ceia, e como ela está vivendo o amor entre os irmãos, se pessoas estão sendo alvo do seu amor. O amor é o fogo que acende a fé e a luz que torna a esperança em segurança. Nós temos uma segurança, a segurança de que Jesus vai voltar. Os crentes de Corinto estavam saindo com menos do que vieram. Porque quando você vai à casa do Senhor para prestar culto ao Senhor, você tem que ir com alguma coisa a oferecer. E quando você volta para sua casa, você tem que voltar com mais, porque você tem uma vida para viver durante a semana inteira. Eles estavam se unindo para o pior, ao invés de para o melhor. O que é o melhor? É ter comunhão com o Senhor, é expressar isto na comunhão com os irmãos. A igreja é entendida para você? Esse não é o seu propósito? Que a sua igreja não seja entediante para você? Às vezes a igreja é algo entediante para algumas pessoas. Hoje eu ouvi alguém dizer que vamos ter uma surpresa quando voltarmos para o novo normal, que é crentes não voltando para suas igrejas. Eu espero, irmão, que você tenha ansiedade por querer voltar para os cultos presenciais, para glorificarmos ao nosso Deus juntos, na casa do Senhor. Deus não disse: acho que meu povo deveria ficar entediado uma vez por semana. Mesmo assim, o serviço religioso em Corinto havia se tornado uma época em que as pessoas começaram a temer. Qual é o objetivo, queridos, da Igreja do Senhor? Ela tem uma tríplice missão. Ela tem uma missão para o alto, para Deus, que é adoração, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Deus continua sendo a nossa plateia, Deus continua nos assistindo, Deus continua nos vendo, Deus continua nos observando. Dentro do nosso coração, Deus vê as nossas intenções. Na missão tríplice da igreja, a igreja vive para edificar a si mesma, através do ensino, através do cuidado uns pelos outros e através da comunhão uns com os outros. Então, assim ela se edifica. E na missão tríplice da igreja, é a sua missão, o mundo. Ela tem uma missão para com o mundo, pregar o evangelho de modo integral, onde não falta pão e onde não falta vinho, onde não falta nutrientes, onde não falta alimento.
e onde não falta júbilo e alegria para a glória do seu nome, do nome do Senhor. Meus queridos, isso é o que você tem feito, perverter a ceia do Senhor. Isso é o que você deveria estar fazendo. O objetivo da ceia do Senhor, nos aproximar do Senhor, glorificar o seu nome, ter comunhão uns com os outros, edificar a igreja, adorar ao Senhor e evangelizar o mundo. Isso é o que vai acontecer se você não começar a fazer o que Deus quer, que é o preço da desobediência. Versos 27 a 32. Cuidado, amados. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Olha a descrição da desobediência. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, são pessoas que não ouvem a voz de Deus. A culpa da desobediência, verso 27. Todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, do sacrifício que o Senhor fez. A fuga da desobediência, verso 28. Mas que o homem examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Verso 30 do capítulo 11. O castigo pela desobediência. Por esta razão, muitos entre vocês estão fracos e enfermos, e alguns que dormem. Alternativa ao castigo. Qual que é? Mas se nos julgamos corretamente, não devemos ser julgados. Verso 31 do capítulo 11. E por fim, amados, a graça do discípulo. A graça do discípulo. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados junto com o mundo. Nós precisamos buscar isto para a glória de Deus. Então, amados, que hoje os propósitos da ceia do Senhor se cumpram em nossa igreja. Unidade do corpo, adoração ao Senhor, comunhão uns com os outros e proclamação do Evangelho. Anunciar Jesus aos amigos, aos colegas, aos familiares, aos parentes e fazermos isso para a glória do nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar e agora vamos passar à ministração da ceia do Senhor. A palavra de Deus declara que foi na noite em que o Senhor Jesus foi traído, que ele tomou o pão e deu graças. E depois que ele deu graças, ele repartiu entre os seus discípulos. Aqui está o pão e nós vamos orar consagrando este pão ao Senhor para que ele sirva de fato de lembrança de que o Senhor nos alimenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, pelo corpo de Cristo que foi partido por nós.
Nós te bendizemos assim em nome de Jesus. Também, depois de cear, Jesus toma o cálice e ele dá graças. E ele diz: isto é o meu sangue que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meus irmãos, nos lembrando que o corpo de Cristo, pão e vinho, foram entregues na cruz. Vamos todos comer o pão, agradecidos ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Após cear, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Lembrando que a morte do Senhor foi no seu lugar e foi plena, completa. Vamos todos tomar o cálice. Oremos ao Senhor, agradecidos pela sua graça e pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Bendizemos-te, Senhor, por Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso. Pedimos que tua palavra fique em nós, que haja unidade na tua igreja, que haja adoração ao Senhor, que haja comunhão uns com os outros e que haja, Pai, proclamação da tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.